Uma casa para o Criador. O arquiteto do universo projetou uma casa com a sua cara. Jardim de inverno, churrasqueira, sala com lareira, escritório, piscina, cozinha americana, quartos com banheiro, sala de cinema. Se você tivesse recursos financeiros ilimitados, como seria sua casa? Mais moderna ou mais rústica? Cheia de cores ou apenas branca? Se somente possuir uma moradia fosse o único desejo das pessoas, as residências poderiam ser todas iguais. Contudo, mais do que uma casa, nós queremos uma casa com a nossa cara. Por isso, muitos contratam um arquiteto ou um decorador, explicam o que querem e só aprovam o projeto se for do jeitinho que eles imaginaram. A ideia é que a casa não seja apenas uma habitação, mas que ela tenha uma identificação com quem vai morar. Deus também pensa assim. Todas as habitações divinas ao longo da história foram cuidadosamente planejadas. Por todo o Antigo Testamento, vemos diversas vezes a ideia de Deus habitar junto aos homens. O Éden foi o primeiro lugar que Deus construiu para ter uma relação íntima com o homem. Na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão. A Bíblia é clara em nos mostrar que o Éden é uma espécie de casa no qual Deus tinha relação com o homem. Embora o Éden fosse apenas um lugar que Deus passeava, está nítido pela narrativa de Gênesis como aquele jardim foi pensado e planejado. O Éden foi um projeto paisagista monumental. No entanto, por causa do pecado, o homem foi expulso daquela casa. Porém, Deus nunca desistiu de estar com o homem. Após a queda, Deus procurou fazer alianças com o homem para alcançá-lo. No entanto, Deus arquitetou uma casa, mostrou-a para Moisés e pediu para que ela fosse colocada bem no meio do povo. Cada detalhe do tabernáculo que foi erguido no deserto foi pensado e estipulado pelo próprio Deus. Êxodo 25:30. O tabernáculo pode até ser conhecido como tabernáculo de Moisés, mas quem assinou a planta foi o arquiteto do universo. O tabernáculo de Moisés, depois a tenda de Davi e a seguir o templo de Salomão. Todas estas habitações divinas cumpriram o propósito para a sua época, mas não eram a realização do pleno desejo de Deus. Afinal de contas, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Atos 7:48. A casa dos sonhos do arquiteto do universo não seria feita por mãos humanas, mas pela ação do Espírito Santo na barriga de uma virgem. Ao falar que o Verbo se fez carne, a Bíblia usa um vocabulário de moradia, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. A palavra habitou também poderia ser traduzida como tabernaculou, pois a palavra no original é a mesma usada para falar que Deus tabernaculou com Moisés e o povo no deserto. Assim, a presença de Deus não estava mais no Santo dos Santos do templo, não habitava mais em templos físicos feitos por mãos de homens. Pela primeira vez na história da humanidade, a presença de Deus habitou em um templo de carne e osso. Quando Jesus disse que o templo, depois de derrubado, seria reerguido em 3 dias, os judeus ficaram horrorizados. Afinal, o templo daquela época levou 46 anos para ser construído. Portanto, seria impossível que ele fosse levantado em 3 dias. João 2:19-20. A Bíblia, porém, esclarece que ele não falava a respeito daquele templo. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. João 2:21.
Os judeus traziam seus sacrifícios ao templo e sempre os entregavam ao sacerdote. Assim, seriam perdoados dos seus pecados, pois o lugar de perdão de pecados era o tabernáculo. Contudo, várias vezes antes de curar um enfermo, Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. Os judeus não compreendiam isso, pois só enxergavam o perdão mediante ao sacrifício no templo material. Os religiosos não percebiam que Jesus era o templo. O tabernáculo estava móvel. Agora o perdão de pecados estava acessível. Entretanto, Jesus não veio para ser o único. Ele veio para ser o primeiro. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. No Antigo Testamento, Deus vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas não residia neles. Moisés fez tudo o que fez porque Deus estava com ele, mas Deus não estava dentro dele. Elias profetizou com a unção do Espírito sobre ele e não dentro dele. Eliseu até ressuscitou um morto pelo poder de Deus, mas não possuía esse poder residindo nele. Cristo em nós, habitando dentro de nós, é um mistério que esteve oculto por todas as gerações passadas, mas é a esperança da glória de nossa geração. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 ao 27. Por que só agora? Porque depois da obra de Cristo na cruz, Deus pôde fazer algo em nós para que a nossa casa fosse conforme a sua imagem. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E antes de habitar dentro de vós o meu espírito, um novo coração, e farei que andeis nos espírito meus estatutos, e ao tirar o coração meus de juízos, pedra que fala de um espírito morto. Ezequiel Ele 36, diz que só 26 depois ao da 27. mudança de coração é que colocará dentro de nós o seu espírito. Essa ideia de tirar o espírito morto e dar um espírito novo aponta para o novo nascimento. A habitação de Deus se manifesta em um espírito novo. Ele primeiro fez a casa e depois veio morar. Primeiro Jesus soprou dando vida, depois disse: recebei o Espírito Santo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. A casa tinha a cara, melhor dizendo, a imagem de Deus. Assim como Deus deu detalhes para Moisés de como era o tabernáculo no qual veio habitar, assim também o Eterno tinha um projeto claro de como era a sua casa em nós. Nesse projeto arquitetônico, Deus não planejava apenas reformar o que estava caído. O arquiteto do universo desejava algo novo. Novo. O primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Ele transformou água em vinho, mais do que apenas um milagre para ajudar um casal. Esse momento revela-nos o padrão segundo o qual Deus opera. Nas tradições das festas de casamento judaico, o melhor vinho era sempre servido no início, e com o decorrer da festa a qualidade do vinho ia caindo. A ordem era do melhor para o pior vinho. Quando Jesus fez o milagre, o mestre Sala prova
o resultado e diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. João 2,10. Jesus não apenas renovou o estoque de vinho, ele não fez mais do pior. Tampouco fez o vinho da mesma qualidade do que havia no início da festa. Por favor, pense nisso. Jesus não levou as pessoas a experimentarem algo que já havia vivido. Nem a qualidade do início serviu de referência para ela. Na verdade, o vinho provado pelo mestre Sala ainda não tinha sido servido naquela festa. Jesus fez algo novo. Muitas vezes oramos para que Deus nos leve a ser o que éramos no início da nossa caminhada com Ele, para que nosso casamento volte à mesma euforia do começo, ou que o ministério seja cheio do fervor como quando começamos. Quem faz essa oração está tendo o passado como referência. Deus tem Cristo como referência, e o vinho que Ele pretende fazer excede até mesmo aquele que foi provado no início da festa. O padrão que Deus operou em Caná da Galileia é o mesmo que Ele operou em nosso espírito no novo nascimento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. No original, a palavra traduzida por nova é a palavra kainos, que significa novo, fresco, recente, não usado, não surrado, de um novo tipo, sem precedente, incomum, desconhecido. Você consegue entender o que Deus fez? Leia novamente o versículo e entenda de que espécie de espírito você é. Lucas 9,55. Uma espécie sem precedente, incomum, não usada, desconhecida. A nova criação é tão grandiosa que ela não é uma mera repetição da primeira. Deus não nos fez ser como Adão. Não há precedentes. O que Ele fez em nós era desconhecido da história. Ele não nos fez ser como o vinho do início da festa. O que Ele fez é novo. Esse é o padrão do nosso Deus. Aleluia! O próprio Jesus disse: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus 9, 16 ao 17. É necessário um recipiente novo para guardar algo novo. Deus lança fora os odres velhos, para estabelecer odres novos. Deus nos dá um espírito novo para, então, colocar o vinho novo, que é o seu espírito. Algumas pessoas acham que a nova criatura é um remendo da velha, uma espécie de melhoramento do espírito humano morto, como se Deus estivesse recauchutando os pneus. Quando os pneus do nosso carro estão carecas e necessitam ser trocados por pneus novos, muitos preferem, ao invés de gastar na compra de novos, ir até a borracharia para reconstruir os pneus usados. Usam uma estrutura resistente de pneu gasto, liso, para incorporar uma nova borracha de piso, de forma que este ganhe outra vida. É o velho com ares de novo. Não, Deus não recauchutou o espírito humano. Ele deu um novo espírito. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Para a nova criatura, as coisas tornam-se novas. A mesma palavra usada para criatura é também usada para as coisas que lhes acontecerão. Kainos
é repetida para mostrar que coisas sem precedentes incomuns estão reservadas para quem nasceu de novo. Existe renovo para quem recebeu o novo, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5. Neste texto, a regeneração é o novo nascimento, e a palavra renovação, no grego, é anakainosis, uma combinação de ana, de novo, kainos, novo. Indica que, quando Deus nos renova, Ele traz o novo de novo. Essa vida que você experimentou, sem precedentes no novo nascimento, é manifestada de novo quando Ele o renova. Santidade. Embora o arquiteto do universo tenha planejado algo novo, no sentido de ser sem precedentes, para sua morada, ele a desenhou conforme os mesmos princípios que sempre seguiu. Afinal, seu padrão de justiça e santidade é imutável. Quando Deus estabeleceu a sua moradia junto ao povo de Israel no deserto, o Senhor não o fez sem estabelecer princípios. Para que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, pudesse habitar na tenda, o Senhor deu a Moisés uma série de orientações. No átrio, por exemplo, deveria haver uma bacia para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes. Indicava limpeza e pureza. Êxodo 30, 17 ao 21. O princípio da necessidade de santidade para lidar com a presença de Deus é facilmente perceptível. Aliás, a própria Arca da Aliança está em um lugar chamado Santo dos Santos. E, em geral, na Bíblia, quando os anjos cantam a canção, é Santo, Santo, Santo é o Senhor. O próprio Espírito de Deus é chamado de Santo, o que indica que a casa no qual ele vai morar tem que ser santa. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Efésios 4, 24. O texto acima nos chama a agir como um novo homem e diz que esse novo homem foi criado segundo Deus. O novo homem, ou seja, a nova criatura, foi criada de acordo com o modelo de Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Como Deus iria habitar dentro de um espírito humano pecaminoso? Na verdade, ele jamais criaria um espírito pecaminoso, porque tudo o que ele faz é conforme ele mesmo, santo. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. A semente, que é a palavra de Deus, é santa e não pode gerar algo que não seja de acordo com a sua natureza. Se pela palavra de Deus nascemos de novo, o espírito humano recriado é santo e é através dele que vamos dominar e mortificar os desejos da carne. De fato, nosso novo espírito é santo, não apenas por ter sido feito segundo o molde do morador, mas por carregar a sua essência. Essência. Chamamos de matéria-prima a substância principal utilizada na fabricação de algo. Não há lápis sem madeira, borracha sem látex e nem tecido sem algodão. Sem o material genético da mãe e do pai em conexão, uma criança não pode ser gerada. Da mesma forma, não existe a nova criatura sem a matéria-prima do Criador. Para fazer de nós uma nova criatura, Deus não se utilizou de elementos já criados como a rocha, o ferro ou a madeira. Ele não terceirizou a nova criação. A palavra de Deus nos ensina que Cristo é o princípio. Colossenses 1,18. E a palavra princípio no grego é arche, que denota princípio no seu sentido exato. O lugar numa sequência temporal onde algo novo, que também é finito, começa.
governo, poder, o material original do qual tudo se desenvolveu. Cristo é a matéria-prima da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Cristo foi o material original do qual tudo se desenvolveu. Deus fez a criação a partir da sua palavra, e a palavra é Cristo. Quando Deus vai criar o novo homem, ele usa esse mesmo molde. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Efésios 2, 15 ao 16, parte A. Deus pegou dois povos, judeus e não judeus, e criou em si mesmo um novo homem. Cada pessoa da face da terra que recebeu o Evangelho foi criada a partir de Cristo. Recebeu dele uma nova natureza. Deus usou a si mesmo para recriar-nos. O Espírito morto recebeu a vida eterna, a vida do próprio Deus. Vida eterna não fala apenas de uma vida de extensão infinita, mas de um tipo diferente de vida. Da mesma forma que um peixe tem vida aquática, Deus tem a vida eterna. A Bíblia não fala que vamos ter a vida eterna quando morrermos e formos morar no céu. O texto diz que aquele que crê já tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Em vários momentos nas Escrituras, percebemos Deus querendo compartilhar sua natureza divina com o homem. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, sendo que ele mesmo é pai de multidões. Deus é o grande libertador, mas chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Ele é quem pesca as almas perdidas no mar do pecado, e foi ele mesmo quem chamou Pedro a ser pescador de almas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Cristo comparou-se a uma semente quando disse que, se o grão de trigo não caísse na terra e morresse, ficaria ele só. Mas, se morresse, daria muitos frutos. João 12, 24. A semente que é Cristo tem uma vida quando ela cai no solo, que sou eu e você. Produz uma árvore que simboliza o nosso espírito. E, por fim, vemos em nossas atitudes o fruto do Espírito que veremos mais adiante. A semente do trigo, quando plantada, não produz um joio infrutífero. A semente, que é Cristo, gerou em nós uma vida de acordo com a sua natureza. Outra analogia que nos mostra o compartilhar da natureza divina com o homem é a ideia de marido e esposa aplicada ao relacionamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, portanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 21 ao 24. A esposa de Adão foi tirada do próprio Adão, quando Deus o fez cair em um sono profundo. O lado de Adão foi ferido para formar Eva. Ela foi chamada varoa, porque foi tomada do varão.
ou seja, sua identidade estava atrelada ao próprio Adão. Dessa forma, os dois tornaram-se um. Semelhantemente, Deus fez Jesus cair no profundo sono da morte. Na cruz, ele foi ferido, suas mãos e os seus pés foram cravados e o seu lado aberto por uma lança. Foi através da morte do último Adão que Deus fez a igreja. Ela só pode ser chamada assim porque foi tomada do corpo de Cristo. A identidade da noiva está baseada no noivo. Unindo-se com o noivo, torna-se um com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Cristo é a matéria-prima da nova criação. Pare de olhar para a sua vida como se ela não fosse nova, como se não possuísse uma essência capaz de produzir, em você e através de você, frutos condizentes com essa nova natureza. Deus fez de você uma casa com a natureza do Criador e expandiu o seu interior de forma que ele pudesse habitar no seu coração. Dimensões. No processo de construção e decoração de uma casa, todo bom engenheiro e arquiteto precisam saber das medidas do local para realizar seus projetos. As dimensões são fundamentais para quem vai morar na casa, para a adequação de cada móvel e cômodo da mesma. Não posso comprar uma cama sem saber o tamanho do quarto, nem comprar uma mesa sem saber as medidas da sala. Já pensou comprar um caminhão, sendo que a sua garagem comporta apenas um Fusca? Agora imagine um Deus maior do que o planeta Terra e Sol, vindo habitar dentro de um cristão. Como o Criador poderia morar na criatura? A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? 2 Crônicas 2, 5-6. Salomão sabia que, por maior que fosse o templo que ele iria construir, não poderia caber um Deus tão grande. Somente Deus pode conter Deus. Ele fez o nosso espírito na dimensão exata para ser a sua casa, uma casa nova, com seus princípios e com sua essência. Tudo isso para que sua presença pudesse habitar para sempre no homem. Que incrível milagre! O Deus que não cabe no planeta Terra, no Sol, nas estrelas ou no mar, fez algo sobrenatural dentro de mim e de você, para que Ele pudesse caber em nós. Aleluia! Talvez você esteja no meio de muitos problemas, enxergando apenas as aflições deste mundo. Todavia, volte os olhos para o seu interior. Existe alguém muito maior e mais poderoso do que tudo isso à sua volta, morando dentro de você. Um gigante eterno capaz de mudar a história da sua vida. Não se esqueça das palavras do apóstolo João, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4, parte B. A profecia de Ezequiel se cumpriu. Deus tirou um coração de pedra e nos deu um espírito novo. Deus fez sua casa de maneira inovadora, sem precedentes, segundo o padrão da sua santidade. Usou sua própria essência divina como matéria-prima para que sua moradia tivesse as dimensões adequadas para que ele pudesse habitar nela. Depois de nos dar um espírito novo, Deus colocou em nós o seu espírito. Deus fez uma casa de acordo com todas as suas próprias especificações. Afinal de contas, todos querem uma casa que seja a sua cara.